Bota na tcheca dela, vai, perereca. Perereca, vai, perereca. Na tcheca dela, vai, perereca. Perereca, vai. A imprensa da seleção brasileira nesta quinta-feira na Granja Comari, no Rio de Janeiro, teve o preparador de goleiros Tafarel como palestrante do dia e ele causou polêmica. Questionado sobre o nível de Cássio em comparação ao titular Alisson e ao reserva Ederson, o ex-goleiro disse que Cássio, apesar de ser o melhor goleiro em atividade no Brasil, está abaixo dos outros dois concorrentes por não atuar na Europa. Abre aspas. O parâmetro está mais lá. Não quer dizer que o Cássio não seja um grande goleiro. A gente aqui reconhece o Cássio como o melhor goleiro do Brasil na atividade. Lá fora ele teria um parâmetro maior. Fecha aspas, declarou Tafarel. Para Tafarel, Alisson e Ederson estão na lista dos melhores goleiros do mundo. O preparador voltou a elogiar Cássio e explicou a escolha do corintiano para a posição de terceiro goleiro. Abre aspas outra vez. Estão próximos, tanto Alisson quanto Ederson estão entre os melhores. Agora é até difícil dizer o melhor do mundo. Neuer deu uma baixada, talvez por causa da lesão. O Alisson, o Ederson, o Courtois são muito fortes. O Cássio é brincadeira, unanimidade no Brasil. Foi uma escolha nossa, minha e do Tite. Já trabalhamos com ele e conhecemos. Fecha aspas, argumentou. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês acham que o Cássio merece ser titular na Copa América? Ou a vaga de terceiro goleiro está muito bom para ele? Comenta aí. Corinthians contrata atacante de 1,93 m e de números impressionantes. O Corinthians acertou a contratação de mais um jogador vindo da Ponte Preta. Trata-se do atacante John Kleber, de 19 anos, que fica no clube até janeiro de 2020. A própria Macaca confirmou o acerto. John Kleber chega ao Corinthians em recuperação da segunda cirurgia no joelho direito. Após se recuperar totalmente, o jovem vai integrar o sub-20 alvinegro. O jogador deve entrar em campo de 4 a 6 meses. O atacante é considerado uma joia da base brasileira e mesmo lesionado foi contratado pelo Corinthians. A direção alvinegra tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao término do vínculo em 2020. Abre aspas. O contrato dele com a Ponte estava chegando ao fim e o jogador tinha uma proposta que interessava ele para ir para a capital. Optamos por estender o contrato e fazer o empréstimo, mantendo o vínculo dele com a Ponte Preta. Fecha aspas, disse a Ponte. Com 1,93 m, John marcou 28 gols em 25 jogos pelo Sub-17 e rapidamente chegou ao profissional. A primeira lesão, porém, aconteceu com 11 minutos em campo, atuando pela equipe de cima, quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. E aí, fiel, o moleque é bom atacante, hein? Vamos apoiar. Aconteceu a reunião entre Gil e o Shandong Luneng da China e a notícia é ótima demais. A reunião entre o zagueiro Gil e o clube chinês finalmente aconteceu e com boas novas para o Corinthians. O staff do atleta, após o encontro com os chineses, ficou muito mais confiante numa rescisão amigável já para o meio da temporada. O acordo ainda não está oficializado, mas a reunião animou Gil e seus agentes. O Shandong Luneng, segundo o Globo Esporte, já procura até um novo zagueiro para repor a saída do futuro reforço do Corinthians. Gil e o Corinthians estão com o acordo apalavrado. O zagueiro, após rescindir na China, deve assinar por 3 temporadas e vai receber um teto salarial imposto pelo presidente André Sanches. Nos bastidores, o retorno do defensor é tratado como praticamente certo. Aos 32 anos, Gil atuou em 184 partidas pelo Corinthians e marcou 7 gols. No time do Povo, o zagueiro disputará a vaga com Henrique, Manuel, Bruno Mendes, Marlon e Pedro Henrique, que na minha opinião, a zaga titular deverá ser Gil e Bruno Mendes. E para você, fiel, qual deve ser a zaga titular do Corinthians? Comenta aí também. Estrategicamente, o Corinthians mantém contato com jogadores que fizeram história no clube. A ideia é manter o mercado alvinegro com muitas possibilidades. Recentemente, Wagner Love retornou ao time do Povo por conta de uma ótima relação com a direção. É isso que afirma o portal Globo Esporte em uma publicação nesta quinta-feira. De acordo com o site, o Corinthians mantém contato próximo com 3 jogadores que têm chances reais de retorno muito em breve. São eles, Romarinho, Gil e Guilherme Arana. Este último inclusive esteve em Itaquera no majestoso disputado no domingo passado. A publicação foca bastante na proximidade com o atacante Romarinho. O atacante mantém contato direto com o Corinthians desde que deixou o clube e é muito ligado ao observador Mauro da Silva. Os dois trocam mensagens constantemente. A diretoria do Corinthians já sabe inclusive que o Romarinho quer retornar ao clube.
O vínculo com o Al-Ittihad por mais um ano e meio é o maior empecilho para isso acontecer. Os ex-corintianos William do Chelsea, Renato Augusto do Beijing Guan e Paulinho do Guangzhou Evergrande também foram citados na matéria. E aí, fiel, desses nomes, quem que vocês gostariam de ver no Corinthians mais uma vez? Comenta aí. Após acerto com o zagueiro Gil, o Corinthians negocia para repatriar outro grande jogador. O Corinthians só aguarda o tempo para anunciar oficialmente o retorno do zagueiro Gil. O defensor está em processo de rescisão com o clube chinês e deve chegar ao timão em julho. O Flamengo estava na briga para ter o jogador, mas a afinidade e toda a moral que o atleta tem com o clube de Parque São Jorge prevaleceu na negociação. Portanto, o defensor novamente irá vestir as cores do Corinthians, e isso é só questão de tempo. Com o acerto, o Timão ainda segue de olho no mercado da bola procurando alguma oportunidade de negócio. A intenção da diretoria, encabeçada por André Sanches, presidente do clube, é ter um time bastante competitivo para brigar pelos principais títulos do ano, Copa Sul-Americana, Brasileirão e a Copa do Brasil. Para seguir vivo no torneio nacional de mata-mata, a equipe precisará reverter o confronto contra o Flamengo após uma derrota por 1-0 em casa e decide a vaga no Maracanã. Segundo informações trazidas pelo site Meu Timão, o nome de Renato Augusto volta a ser ventilado nos corredores de Itaquera e ganha bastante força. O meio-campista está atualmente no Beijing Guan da China, mas nunca escondeu o desejo de vestir novamente o manto corintiano. O atleta é o grande sonho da diretoria do Alvinegro, que deve tentar o jogador ainda no meio deste ano. O meia viveu uma grande fase no clube em 2015 e foi eleito ao lado de Jadson o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da época. Versátil, pode atuar em diversas posições, como um segundo volante, como um meia de ligação e até um meia atacante ao lado direito.